A perda de um filho é totalmente contra o ciclo natural da vida. Dizem que a dor do luto não diminui. É você quem cresce em torno dela e cria estratégias de enfrentamento para poder olhar para essa dor de uma outra forma. Ela cresceu e transformou a dor em algo belo e valioso. Hoje suas lágrimas viraram pérolas de amor. A minha convidada de hoje é Camila Gonçalves, uma mulher de energia contagiante, professora de história, empresária, mãe de 3 filhos, mulher do Davi, que tem muito para compartilhar no Muitas de Mim. É um prazer te receber aqui hoje, Camila. Muitas de Mim é um lugar de troca, onde a gente pode tudo. Aqui não tem tabu, aqui não tem preconceitos. Fica à vontade. Tem aguinha? Por hoje é só? Camila, eu quero começar te perguntando quem é a Maria Eugênia pelo teu olhar? A Maria Eugênia porque ela é ainda, né? Ela foi a minha filha planejada, ela é a minha filha... Os meus filhos, todos eles são graças de Deus na minha vida. Isso, todos os 3. E a Maria Eugênia, ela veio na maturidade, porque eu tive a primeira filha com 18, 19 já o segundo, e a Maria veio planejada, então ela foi a filha da minha maturidade. E ela era um raio de luz, assim. Ela era muito reservada, ela era minha filha chique. Eu saio dizer, ela tinha um jeito chique, assim. Meus filhos são todos lindos, né? Sim. Mas ela era mais reservada. Então, ela veio me dá aquele gostinho de talvez não ser aquela mãe destrambelhada com 18 anos, casando, Imagina. Não sabia fazer comida, não sabia fazer feijão, né? Dava miojo para a filha. A Maria não, a Maria comeu fruta, a Maria foi tudo... A Maria era reflexo do momento já que tu estava vivendo. Ela foi uma filha que veio já aos meus 29 anos, então ela já veio com maturidade. E ela ela é graça quando ele vem. E a Maria veio me ensinar que filho também é graça na partida. Ele é graça de Deus. Camila, como tu recebe a notícia? Eu saí para trabalhar. Aquela noite nós estávamos juntas, nós estávamos sozinhas em casa, comemos um hambúrguer, uma noite normal. Eu saí para trabalhar, ela foi para a escola. Tchau, tchau, vai com Deus, Deus te abençoe. E naquele dia eu não almocei em casa e eu tinha ido à missa. Eu achei engraçado porque eu fui na missa às 4 horas e aí na hora da consagração eucarística eu falei, Senhor, dai-me força. Eu nunca pedi força, porque eu sempre falo, eu não quero ser forte, eu quero ser madame, ficar em casa dormir, eu quero ser forte, não é legal não. E eu sempre falei, eu mesmo não me entendi. Quando eu fui para casa, eu parei para conversar com uns amigos que eram professores comigo. E vem uma vizinha falando, a tua filha, tu precisa ir para casa, né? Eu estava na esquina de casa, eu já tinha deixado o carro na frente de casa. E aí na hora eu achei que a minha cachorra, tinha acontecido uma coisa com a minha cachorra, olha, eu nunca pensei. Sim. E aí eu saí correndo e quando eu vi me pegaram no caminho, aí me disseram que a minha filha tinha caído do 6º andar do meu apartamento. E aí vai para o hospital, não entra porque só ele que entrou, só o Davi que entrou. O pai entrou porque ele chegou primeiro. A gente acabou chegando em etapas, né? De acordo com quem ia chegando em casa. Porque foi na hora ali do rush mesmo. Ela chegou do inglês, ela estava com os irmãos em casa e aconteceu tudo ali no pôr do sol. Pôr do sol não tem mais o mesmo significado. E aí a gente foi pro hospital e eu fiquei algumas horas na frente do hospital. Eu só fui entrar depois da meia-noite para poder ver ela. Mas desde o começo, o Dr. Michel, o pessoal ali, todo o quadro clínico do hospital foram muito atenciosos com a gente, mas também não davam muita esperança. A gente tinha ideia do quadro, da gravidade de um quadro de ela ter caído. E quanto tempo depois? 90 horas. A Maria Eugênia, a gente viveu o nosso calvário juntos por 90 horas. Ela sobreviveu 90 horas. Ela faleceu de traumatismo craniano, morte cerebral por traumatismo craniano, por causa da queda. E a gente ficou, a gente foi para o hospital ali próximo das 19 horas. E a morte foi decretada, porque tem todo um processo de morte cerebral, né? Então, a Maria Eugênia foi para a UTI neonatal, eles deixaram a gente ficar com ela o tempo todo. Então, nós ficamos, a família, né? O pai, a mãe e os irmãos com ela. Eles em nenhum momento restringiram a entrada nossa na UTI neonatal.
A gente pôde ficar, rezar com ela, cantar para ela. Maria Eugênia era uma menina que amava cantar e fazer show. E aí, no domingo à noite, ela veio, o médico fez uma tomo e disse, olha, ela já está com os dois hemisférios já todos muito inchados, a gente vai entrar com um protocolo de morte cerebral. Eles usavam uma outra sigla, mas é mais ou menos isso. E fariam 4 testes. Então, a gente ficou 24 horas para esses testes. Então, a minha filha, a gente já sabia que a morte cerebral provavelmente era já no domingo, mas ela só foi dado a morte cerebral na terça-feira, às 10h54 da manhã, quando eles reúnem a gente, olham para a gente e falam que a morte cerebral deu. Depois de vários testes, e tinha que estar tudo estável. Tipo assim, eles eram muito carinhosos. Eu falo que o hospital, naquela hora, ele é onde a gente precisa estar. E eles eram conta-gotas, gente, eles eram muito amorosos. Teve uma médica que ficou 24 horas com a gente no hospital. Então, eles foram muito amorosos com a gente. Pelo SUS, não tinha nada, eu não estava particular, não estava nada. Eu estava ali como ela veio, como ela entrou. E eles, quando eles vinham, a sensação tinha, o Dr. Michel chegou a falar assim, eu queria pegar vocês no colo agora, sabe? Eles sofriam com a gente, cada momento, assim. Aí depois faziam fila para abraçar e eles foram muito carinhosos, levavam a gente para uma sala, conversaram com a gente e aí falaram, não, a gente não tem, ela não tem mais. Tava ali, e aí é uma dor, porque ela estava perfeita, o coração dela estava, eu lembro, a gente não podia encostar na cama, porque ela tinha uma questão de uma pressão, então a gente mal podia encostar na cama dela, porque a cama dela eles botavam aqueles, para se ela tá reta, sabe que faz muro? Sim. Eu não lembro o nome agora. Vocês botavam aquilo porque a cama dela tinha que ficar certinho por causa da questão da pressão. Acho que por causa da cabeça, assim, né? E aí a gente não podia ficar encostando nela, porque aquilo ali... Então, aí depois que eles liberaram, né, a gente fez, daí eu botei a orelha assim no peito dela e o coração tava batendo. E eu olhava pra minha filha e dizia assim... que difícil. Mas tá aqui, porque a gente olha, uma pessoa viva para nós é um coração batendo, e o coração dela tava fazendo, né? Tava batendo, ela tava respirando, ela tava quentinha. Né? Mas naquele momento a gente se despediu. A gente poderia ter ficado lá, mas a Maria Eugênia entrou em... a gente fez doação de órgãos, né? Então ela ficou mais 24 horas para doar os órgãos. E aí a gente só foi fazer, na verdade ela só foi enterrada na quinta-feira. Ela ficou 24 horas, porque eles tentaram fazer a doação do coração, mas não deu teto para o avião descer em Jaguaruna. Mas ela doou os rins, ela doou o fígado, porque ela não teve nenhum machucado na parte, né? Na verdade, ela não teve, ela quebrou a perninha e quebrou o crânio. Ela não estava deformada por fora, estava bonitinha ali, estava meio japa, assim. E ela doou as córneas. Então, 5 pessoas foram atendidas por ela. Que fantástico. Aí a gente teve que esperar um pouquinho. E o coração quase deu, mas aí acabou que não conseguiu descer e o corpinho dela já estava muito debilitado. E ainda existe esperança, apesar da dificuldade, né? Tu és uma mulher de fé. Então, enquanto ela estava ali, ainda tinha esperança. Meu Deus é um Deus do impossível, né? Sim. E assim, o meu Deus é o Deus que fez Lázaro, já 4 dias morto, todo enfaixado, sair do túmulo. O meu Deus é o Deus da filha de Jairo, que fala, né? Levanta-te, menina. Então, inúmeros milagres, né? Eu sou católica, então, né, eu creio na comunhão dos santos, então os inúmeros milagres que acontecem com a intercessão e a graça dos santos, eu creio que a minha filha poderia sim. Mas eu sempre dizia, a palavra mais difícil que eu falei na minha vida foi, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E quando eu entrei a primeira vez na sala vermelha, que é onde ela estava na UTI, na emergência, ela já estava com o cabelinho raspado, porque eles tiveram que fazer os exames. E eu olhei e eu falei, Senhor, receba aquela que um dia tu me deste. Aquela que um dia tu me deste na graça de ser mãe, receba ela contigo agora. Porque é a tua vontade que vai ser feita. Eu quero a minha filha do jeito que ela ficar. Eu quero a minha filha do jeito, eu quero a minha Maria Eugênia do jeito que ela ficar. Do jeito que tu mandar, mas que seja para a tua graça e não para a minha. Né? Que seja para a tua glória e não a minha. Foi difícil. Depois a gente se revolta com isso, depois a gente fica braba com Deus. A gente tem várias fases, né? Eu ainda estou em algumas fases do luto. E esse momento que eles dão a notícia e aí aquilo tudo de alguma forma... A gente tem 2 notícias, né? Porque quando tu sabe que a criança caiu, quando eles me disseram que a minha filha caiu,
A primeira coisa que eu pensei foi a morte. Sim. Que ela não estava viva. Ela reagiu no sábado de manhã, então a gente sabia que até sábado de manhã ela ficou viva, porque eles deram uma baixada ali para fazer exame e ela levantou a mão e balançou o rosto. Então ali ela estava, mas ali eu recebi meu primeiro milagre, a minha filha estava viva. Então tu já morreu um pouquinho, é como se fosse arrancando, sabe? Porque tu já morreu um pouquinho na hora que tu sabe da notícia. Depois tu morre um pouco cada vez que o quadro se agrava, porque ela tinha picos lá de agravar, né? Ou bate aquele barulho do UTI, e dispara tudo. Então, de cada tomo era uma caos para fazer, porque a gente tinha que parar o hospital todo, porque o corredor onde ela passava tinha que ser, porque era tudo muito rápido. Eles tinham que levar o UTI, né, o Natal inteiro para fazer o exame de tomografia, porque esse não dá para fazer no quarto. Então, cada vez que vinha de uma tomo, a gente morria um pouquinho, porque as tomos não eram positivas, tudo era muito. Então, assim, a gente vai morrendo aos pouquinhos, assim. Quando chega a notícia, já não é aquela dor absurda, porque eu já sabia que ela estava em processo. Não. Daí é mais surpresa, lá né? no meio, quando eles são 4, né? Quando eles fizeram o segundo exame, que eu não lembro o nome, eu sei que o último foi o Doppler, que era o principal, eles já disseram que daqui é para o vegetativo. Então ela vai estar viva ou ela vai estar vegetativa, porque não tem mais, por causa desse exame, a gente já sabe que não tem. Então, assim, as coisas, a gente é como se fosse arrancando um pedaço da gente, sabe? A sensação que eu tenho, sabe, arrancar. Não sei se já arrancasse uma unha inteira, assim, arrancar a unha, sabe? Não, a dor. sim. É uma dor lá de dentro, assim, dor, dói o útero. Gente, como doía o meu útero. Como doía a minha raiz, de onde ela saiu. Sim, imagina. Então, foi assim. Não é, o último já não é mais o impacto total. E os primeiros dias e as primeiras semanas desse luto, como que a O Camila... velório é um horror. Né? Eu que tenho aversão a toque físico, né? Agora eu não tenho mais, tá? Já fui psicólogo tratar isso. Mas aquilo tudo, né? Primeiro, eu não queria fazer velório. Daí eu ia fazer cremação. Tá. Aí a gente lembrou de um assunto uma vez que nós estávamos conversando sobre um cachorro, cremar ou não um cachorro, e a Maria disse, não, eu não gosto de cremação. Então, peraí, ela não gosta, ela não vai. E aí o velório dela ficou muito longo, por causa do horário que ela veio foi liberado o corpinho dela e aí era aquela gente, foi muita gente, foi muito amor, mas é muito cansativo para uma família, né? Porque já vem de abraços. Dias, né? Não, tu já tá ali, né? Eu já tava desde sexta-feira sem dormir. Sem dormir nada. Apesar das 24 horas eu dormi, porque eu tive 24 horas em casa, né? Porque a gente deixou ela ali no hospital e a gente foi para casa da minha mãe para descansar. Então 24 horas eu dormi. Mas quando eu entrar dentro de casa, quando a gente voltou para casa da minha mãe, tava minhas tias, eu tinha pedido para a mãe para não ter ninguém ali, que a gente ia voltar. A gente entrou, né? Entrou o Davi, entrou a Ana Clara e entrou a Maria Eugênia, eu. E eu tenho uma cachorrinha que era dela. A Lia, minha cachorra, já tem 10 anos, a gente deu para ela desfraldar. E a cachorra olhava, e ela olhava assim, ó, e ela ficava, cadê? Tá faltando alguém. Aí aquilo ali, tu viu que tu vem pra casa sem ela. Aí tu vai ficando, ainda mais na casa dos avós, que era o lugar que ela mais amava ficar, e tu vai ficando assim, é um vazio, assim. Eu acho que a sensação é que eu tava vazia. Eu tava vazia. E aí passa por aquele momento, o velório é cansativo, abraça muita gente que tu não faz nem ideia de quem seja. Tem gente muito curioso, porque saiu nas mídias, então muita gente. E eu coloquei, eu até botei uma pessoa que ela entrou, quando ela olhou o caixãozinho branquinho, fechado, ela falou assim, ai, caixão fechado, e saiu. Aí eu fiquei olhando, meu assim. Deus. Teve uma mulher que veio assim, falar comigo, quem é tudo? Eu sou sua mãe. Ah, tá bom. E sai. Tinha isso, assim. Deus. Mas tinha muito mais amor. Sim. Ela ganhou 62 coroas de flores. Veio amigo de Brasília. Veio amigo de Pelotas, veio clientes da minha empresa que nem conheciam a Maria Eugênia. E eles vieram porque eles vieram nos abraçar. Então, assim, tinha muito amor. Muito amor. Eu recebi muito amor no meu momento de dor. E a volta para casa? Eu não voltei de imediato. Eu fui em casa logo depois, a gente foi pegar as coisas, eu fui pra praia, eu fiquei 4 meses na praia, morando na praia, só que quando começou as aulas dos mais velhos, da faculdade, e voltar de Laguna era pesado, eu fui em casa, sozinha, porque ninguém deixava eu em casa sozinha, eu abri todo o meu apartamento, eu rezei, esse apartamento era o sonho da nossa vida,
aconteceu uma tragédia aqui dentro, mas a culpa não é do apartamento. E aí eu abri toda a casa, eu arejei, eu botei uma música bem alta. E aí eu fui conversando com cada cômodo da minha casa. Olha, e aí eu chamei, a gente chamou os filhos, a gente foi viajar, eu e o Davi logo depois, nós fomos para Brasília. Na viagem a gente conversou, quando a gente chegou em casa a gente falou para os filhos assim, vamos fazer um experimento, se a gente volta para o apartamento ou não volta. Porque tudo vai lembrar ela, né? Sim. Fiz algumas modificações, modifiquei o quarto dela, porque ela e a irmã dormiam juntos, eu modifiquei um pouco a sala, botei um tapete que não tinha, troquei as cadeiras, dei uma mudada de ar, mas ainda era, né? E aí a gente voltou para casa, as primeiras noites muito difíceis, porque na praia era uma coisa meio fora, a gente parece estar de férias, né? Mas quando tu volta para casa, não tem ela ali, né? Eu vou dizer que já teve algumas vezes que eu entrei dentro de casa sozinha e comecei a chamar ela. Maria Eugênia, Maria Eugênia. Porque é a vontade de escutar, tô aqui, mãe. Quer dizer, às vezes também não é, né? Porque às vezes também vai dar medo, né? A Camila é maravilhosa. Não, eu tenho, não dá pra não rir um pouquinho da minha... Sim, senão não sou eu. Sim. Ô Camila, isso é bem interessante estar aqui. Como é o luto de uma mãe que tem outros filhos? É o luto por mim e pelos meus filhos. Porque ao mesmo tempo que eu estou sofrendo, eles estão sofrendo. E eu quero tirar a dor deles também. Então. Além da minha. E aí eu acho que isso... E tu disfarça? Eu não sou de chorar, né? As pessoas, nem no velório eu era de chorar. Eu ficava, mais ou menos como eu tô aqui, eu tava no velório. Quando eu entro no meu quarto, acho que eu sigo muito a Bíblia, né? Fecha a porta do teu quarto, entra ali, e ali eu derramo. Eu choro muito, eu grito no travesseiro, eu choro muito. Mas eu não sou de chorar em público, né? Tu vai me ver chorando em dois lugares, ou dentro do quarto, que vai ser eu e o Davi, Sim. Porque ali é minha carne, ali eu posso chorar, ali é uma só carne, ou na missa. A missa é um lugar que eu ainda choro muito, porque ali eu tô falando com Deus. Mas muito tempo eu queria tirar a dor deles. Depois a gente aprende que cada pessoa na casa vive um luto diferente pela mesma pessoa. Então assim, o Pedro, ele é muito reservado, ele é muito... O Pedro não fala nada. Ele vive a vida dele, o luto dele é diferente. Que é o teu mais velho? É o meu do meio, né? Duas meninas e o Pedro. A Ana, ela sofre muito, porque as duas eram muito grudadas. É o amor mais lindo que tinha, eram das duas. Gente, se existe um amor mais lindo que essas duas, nós, do resto da casa, sabemos que tinha um certo momento que não era com a gente, era só com as duas. As duas se comunicavam e era assim, a Ana Clara, o horário dela era o tempo da irmã. Então, eu levo para a escola, eu pego da escola. Eu tenho que levar no inglês, eu vou pegar no inglês, então o horário dela, elas se chamavam de amor da minha vida, uma para outra, o ar que eu respiro, elas cantavam o tempo todo, juntas, então a Ana tinha uma dor. Mas Deus coloca uns anjinhos e apareceu um anjinho de asa quebrada lá em casa, que é o namorado, né? Tá. Então ajudou muito isso. E o Davi, ele é uma dor fechada, mas que acaba que ele chora mais. Ele chora mais, ele tem necessidade de ver mais fotos, ele, né, é diferente. E aí, com o tempo e terapia e leitura, a gente vai acostumando que cada um tem. Nem todo mundo está vivendo que nem eu, sabe? Nem todo mundo. Eu, por mais falante, porque eu sou um grilo falante, né? Por mais falante que eu sou, quando eu tô com muita dor, eu me fecho numa concha. Eu não quero ver ninguém, eu sou totalmente antissocial. Eu quero ir pra praia e ficar lá quietinha, e possível até sozinha. E o Davi não. O Davi, quando ele tá com dor, ele precisa de pessoas ao lado dele. E aí a gente vai aprendendo a obedecer. Isso é uma característica de pessoas que são muito enérgicas, né? Quando a gente é sempre muito, quando tu não tá desse jeito, tu realmente não aceita se expor, né? Fala, não, se eu não tiver tudo para dar, então eu nem vou. Eu não, talvez é isso, mas eu me fecho muito, eu preciso isso também. Organizar, como eu falei, né, eu gosto de uma organizaçãozinha, e eu preciso organizar as minhas coisas, e para me organizar tem que estar eu e Deus e sozinha, então eu gosto muito, e eu uso uma coisa que eu preciso, quando está tudo muito desorganizado na minha cabeça, é limpar as coisas. Aí eu começo a ir limpando, aí fica maníaca por limpeza. Gente, eu fiz tanta faxina, que a minha unha chegava a doer, a minha mão, assim, ó, de tanta faxina que eu cheguei de para. Era uma forma de... Mas é a forma que eu tenho de organizar a minha cabeça. Quando a gente está fazendo faxina, não é sobre faxina, não, né? não. É sempre sobre Nossa, dentro, né? Muito verdade. Organização é sobre mais sobre mim do que o ambiente que precisa ser organizado.
E os filhos querendo te proteger, porque a gente entende, né, que a pior dor é mãe e pai. A gente imagina, né? Eu sou louca pela minha irmã. No meu Instagram eu posto todo o tempo, a gente tem uma relação muito especial. Eu agradeço aos meus pais todos os dias. Eu falo, o maior presente que vocês me deram foi ter a minha irmã. Então, assim, loucura o que eu sinto. Mas a gente ainda entende que os pais estão no lugar que foi como eu comecei a falar, né? É uma ordem diferente, é um ciclo, que não é natural. E eles se permitem sentir também, de alguma forma, esse luto ou ficam te protegendo? Acho que eles protegem muito, assim. Como falei, o Pedro é no tempo dele, né? Mas essa é uma característica do Pedro, ele tem o tempo dele, é um fleumático, então tudo é muito no tempo dele, é muito artístico, então as coisas se modificam muito em arte, na vestimenta, então isso o Pedro é arte, ele Pedro é pura arte. De outras formas. Sim, totalmente. E a Ana, ela chorava muito, ela não dormia, mas eles tinham aquela coisa de me proteger. As poucas vezes que eles me viram mesmo chorando muito, eles vinham todos pro meu lado, sabe? E a preocupação porque luto não é depressão. A gente tem que diferenciar isso. E aí teve um momento do meu luto que a depressão veio bater na porta. E aí eu vi eles muito preocupados. Mãe, vai no médico, né? Que chegou a hora que, não, peraí, que a partir daqui eu já não tô mais conseguindo, Camila, e eu não tô conseguindo dar conta. Então, a partir daqui eu fui no médico, fui na psiquiatra, fui no psicólogo. Isso depois de 4 meses Foi. já. O 5º, o 6º mês, para mim, foram os 2 piores meses, né? Vai fazer 9 meses esse mês de agosto. O 5º e o 6º mês, para mim, foram, assim, meses que eu sabe, eu acho que caiu, não é caiu ficha, porque a ficha caiu desde o começo. A saudade aumenta. Mas as coisas não têm mais o cheiro, sabe? Aí, quer ver quando eu comecei ali as crianças indo para a escola, os outros indo para a escola, e ela, imagina, ela era adolescente, ela adorava coisa de escola. Uma coisa que até hoje eu não gosto de fazer, mercado. Porque ela era a única pessoa que ia no mercado comigo. E ficava atrás de mim, né? Porque ela sempre ia com interesse no mercado, né? Mãe, dá um açaizinho, um docinho, um corretivozinho. Sempre tinha que comprar alguma coisa pra ela. E aí, no mercado, ainda dói. Uma vez eu fui no mercado e uma menina passou atrás de mim e falou, mãe, posso pegar um açaí? Gente, céu. Aí eu comecei a chorar. Bateu diferente. Aí eu botando as coisas no caixa, assim. E a guria, tá tudo bem? Eu disse, não, tá tudo bem, só eu mesmo, assim. Aí, mas depois o 4º e o 5º mês para mim foi bem difícil quando eu vi que eu precisaria de uma ajuda, além da minha fé, além de tudo isso, porque entendendo também que os médicos dentro da fé é a mão de Deus, né? Deus age não só pela oração, ele vai agir pelas pessoas também, pelos homens, né? Pelos homens, né? Nós somos a mão de Deus aqui na Terra. Né? Tu encontrou alguma estratégia para os dias mais difíceis? Encontrei... Ler sempre foi o meu ponto, sou uma pessoa que eu leio muito. E na leitura de um livro, nasceu um projeto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de... Eu sou uma sanguínea dentro dos temperamentos. Então, eu sou a fala, o ar, a poesia. Então, falar pra mim me cura. Sabe aquela coisa do ar? O ar nada mais que tu botar pra fora. Então, eu preciso botar isso pra fora. Eu não sou uma pessoa que fecha só pra mim. Quando eu estou fechada é porque eu não estou bem. E aí, lendo esse livro, que eu até trouxe pra te trazer de presente, assinado, eu li esse livro da Clésia, que é O Pequeno Grande Caio. A Maria é citada 2 vezes, porque o Maria e o Caio estudavam juntos. E no dia do velório, a Clésia me mostrou, eu citei. A Maria é citada nesse livro. Esse livro saiu antes da Maria falecer. E lendo esse livro, que é a história de uma mãe que perdeu um filho com uma doença rara... Que é a história dela. É a história dela. E conhecendo o Caio, porque a Maria estudou com o Caio, eu conheço a Clésia há anos, apesar de não ter intimidade, não conheço, eu vi que a minha dor, a dor dela, ajudava a entender a minha dor. E a minha dor poderia ajudar outras pessoas a entender a dor deles. Porque talvez nem todo mundo tem o suporte que eu tive. Porque eu tive um suporte maravilhoso. Sabe? Eu tenho um suporte, eu tenho uma rede de apoio de familiares e amigos que não são muitos, mas são intensos, muito grandes. É um privilégio. Sabe? Eu tive o privilégio de ter amigos que largaram tudo para estar comigo. Eu tenho uma amiga, minha irmã, gente, já é tanto tempo que ela é minha amiga que a gente nem... A minha comadre, que ela ficava assim, ó, na frente do hospital, olhando pra janelinha, pra ver se uma hora eu ia botar a cara na janela pra falar com ela. Ela não podia subir, ninguém subia, né? E ela ficava ali, ó, e ela não foi embora, aos 90 horas ela ficou fazendo ali do lado,
sabe? Eu tive uma amiga que, na hora, no primeiro impacto, o Pedro chamou ela, que é uma psicóloga, amiga da família, mas é muito importante pro Pedro, era psicóloga dele. Na hora que ele não me acha, porque eu não estava em casa nem o pai, a gente estava vindo e eu tô sem celular naquela hora, ele liga para ela. Então, aí eu simplesmente falei para ela assim, agora cuida de tudo. Ela que cuidou da internação, do local. Então, assim, nem todo mundo tem essa rede de apoio que eu tive. Nem todo mundo. Minha mãe, meu pai, apesar de estarem sofrendo muito, porque meus pais, assim... Os avós, meu Deus, a minha filha era muito doida do meu pai. E meus pais se tatuaram depois, né? Fizeram a tatuagem em homenagem a ela depois que ela faleceu. Tipo, apanhei quando fiz a primeira tatuagem e depois meu pai e minha mãe fazem tatuagem, né? Eles queriam eternizar com 70 anos, o meu pai. Com 70 anos. Muito bom. Mas... E aí eu li esse livro. Amor, né? Não, e é lindo, né? O amor dos dois era muito lindo. E aí esse livro da Clésia me ajudou, porque eu vi, tipo assim, uma coisa muito simples. Esse é pra ti, tá? Tem uma homenagem dela. Muito obrigada. Pra ti. Ai, que lindo. Eu quero conversar com a Clésia também, né? Vocês têm que voltar ela é mais enérgica que eu, tá? É? A Clésia é mais enérgica então que eu. Então vamos voltar, vocês duas. E aí, lendo, eu li uma coisa, porque logo depois, quando deu um mês da Maria Eugênia, ela morreu no dia 20, deu 28, né? Mas o acidente foi dia 24. Então a gente meio que conta ali dia 24, já começa a dor. 24 de dezembro, novembro, 24 de dezembro. Foi 24 de dezembro? Não, foi 24 de novembro. Aí quando deu um mês, 24 de dezembro. Ai, todo mundo, Natal. Eu não fiz árvore de Natal, eu não fiz nada. Aquele mês, né, foi um mês. E aí no dia 24 de dezembro, eu ganhei o livro e comecei a ler. Dela? Dela. Não foi uma amiga minha. Ela falou pra mim que eu estava no livro. Depois daquilo, aí, imagina, ela trabalha numa escola. Começou final de ano na escola, é uma loucura para qualquer professor. E eu me fechei lá em Laguna. Aí uma amiga, que é do mesmo movimento de igreja que eu participava, a Campistuba, ela leu e viu o nome da Maria e me mandou o livro. Até dedicado que a Clésia fez para ela, tô te mandando, tu tem que ler. E aí eu fui ler. E uma das coisas que eu falava, Senhor, se eu quisesse um presente de Natal, eu queria uma janelinha. Não precisava lá para abraçar ela, eu queria ver se ela estava quentinha, se ela estava alimentada, se ela estava, ou tinha alguém com ela, Maria Eugênia não gostava de dormir sozinha, se ela estava cantando, fazendo show, como ela era em casa, né? E aí eu fui falar isso para uma pessoa e a pessoa disse, isso, Camila, mas você é tão inteligente, tão racional, tadinha, não foi maldade. Sim. E tu sabe que agora é só o corpo matéria, não tem mais o corpo físico, ela não vai ter mais essas necessidades. Daí eu disse, mas eu sou mãe. Sim. E aí quando eu fui ler o da Clésia, ela fala dessa mesma necessidade, de ver que a filha estava bem. Ela fala que ela era inverno quando o Caio morreu e ela botou uma blusinha de lã por baixo do terno. Ele já estava no caixãozinho, mas ela botou uma blusinha de lã por baixo porque ele sentia frio. A mãe. Então, assim, ela entendia a minha dor. Aí eu comecei a conversar com ela assim, Clésia, como maravilhoso ler, além de é lindo ler que o relato da Maria é muito bonito no livro, porque ela tinha 6 anos quando eu estava com ele, o Caio tinha 10. O Caio já vinha de uma doença há muitos anos. E aí, depois do falecimento, a professora vai conversar com as crianças. Isso é um movimento natural, até aconteceu isso também na sala da Maria Eugênia. E aí um menininho pergunta assim, mas como que o Caio foi pro céu se eu vi descer o caixãozinho, né? Se eu vi que ele estava naquele caixãozinho. A Maria, com 6 anos, fala, não, Otávio, o que vai para o céu é os pensamentos positivos, é o que tem de bom. Aquele ali é só o corpinho dela que ficou na terra. Tipo, essa era a fala da minha filha aos 6 anos de idade. E ela escreveu isso? Ela cita, a Maria Eugênia fala isso. E aí tem um outro que a Maria Eugênia fez um desenho do Caio, que era todo mundo na escola e o Caio indo pro céu, era um outro desenhozinho ali. Que coisa e aí linda, eu comecei a ver, gente... Isso conforta. Ver que tem mães que têm a mesma dor que eu. Que não é a dor de uma pessoa que perde a mãe, não é a dor de uma pessoa, até mesmo, né? Uma dor de uma mãe que tem um aborto, né? Porque ela vai ter saudades de coisas que não viveram. Isso. Eu tenho a saudade do que eu vivi e a saudade do que eu não vou ver. Eu não vou ver a Maria Eugênia. Irmã, né? Não é igual, não vai ser. Eu não vou ver a minha filha fazer 15 anos. Sim. Um dia... eu me toquei que a Maria Eugênia ia ter 12 anos pro resto da minha vida, porque a vida dela ela já cumpriu. Ela ia ter 12 anos pro resto da vida. Gente, eu baixei no choreiro, porque acabou, ela não tá mais no meu feed de fotos ali. Quando a gente vai procurar uma foto dela, eu tenho que rodar. Claro, eu tenho a pastinha com as fotos dela. Sim. Mas as fotos da Maria não vão passar de 12 anos. Elas não vão passar de 12 anos.
E aí aquilo dói, porque é só aquilo. E às vezes tu vê pessoas, esses dias uma mãe estava falando que a filha morreu já há 10 anos. Então ela postava só foto da filha. E ela gostava só das últimas fotos, que eram poucas fotos. E aí alguém falou, não, tu não tem mais foto da tua filha? Tu só fica postando essas. Não, eu não tenho, a minha filha morreu faz 10 anos. E aí quando tu vê uma mãe que te entende, que nós temos necessidade de falar do filho. Eu ainda tenho muita necessidade de falar da Maria. Porque a minha cura se vem pela fala. Eu tenho necessidade de falar, de ver pessoas querendo falar da minha filha. Como é gostoso quando uma amiguinha da escola manda mensagem. Tia, eu tô com uma saudade da Maria. Maria era tão legal, Maria isso, Maria aquilo. Sabe, o aniversário dela é sempre na festa junina. Como é gostoso. E aí quando eu encontro... E tem pessoas que acham que eu não tenho mais que falar dela. Tu sabe que nós assistimos esse final de semana o filme da Pixar, que é Viva a Vida com Alegria? É, Viva Loucamente, aquele do... Eu tenho um vídeo da Maria cantando essa música. Lembra de mim. Sim. É lindo esse livro. Não, chorei, loucura. E o mais fantástico é que tem essa cultura no México, né? Que no Dia dos Mortos, eles são honrados e até que o último ancestral fale nele... Ele vai estar vivo. Para a cultura mexicana, a gente vai ter 2 tipos de morte. A primeira é que tu sai, né, o corpo, né, o espírito sai do corpo. E a segunda morte é quando tu não é mais lembrado. Então, eles vão ter sempre, no dia 2 de novembro, que é a morte. É lindo. Esse filme é maravilhoso, mas tinha uma amiga que foi lá no dia e mostrou umas fotos, é maravilhoso. É carnaval, eles fazem é um carnaval, aquela caveira mexicana. A caveira para o México não é algo ruim. Negativo. Ele não é algo negativo. É honrar os meus ancestrais. Né? Porque a gente é uma raiz. E tudo que tu vai querer, e como é que tu não vai querer que as pessoas lembrem da tua filha, do que ela deixou, de como ela era? Então, acho que é importante, faz parte do luto e da vida continuar falando. A gente quer ver foto, a gente quer... Por isso, assim, e aí, a gente precisa falar. Eu acho que eu preciso falar. A tua forma, eu preciso falar. Sim. E aí, a gente vem o Pérolas de Amor. Aí que nasce. Nós chegamos aqui, livro. Tem aqui. E como nasce o Pérolas de Amor? Aí eu comecei a conversar com a Clésia. A gente não vai tomar café, isso é muito corrida. Clésia, 1.500 coisas, né? A minha vida tá mais light agora. Eu não tô mais trabalhando, então eu tô mais, né? Então, trabalhando entre aspas, porque a empresa é minha, eu vou ser sempre dona da empresa, mas eu digo agora, eu falei pro meu marido essa semana que eu falei pra ele que eu sou só o conselho diretor dele. Daí eu só vou em reunião do conselho diretor agora. Só na hora de resolver, de mandar? Eu só trabalho home office e vou em conselho diretor. Eu ainda tenho uma dificuldade de voltar para a fábrica. Eu ainda tenho, é um boleto que eu tenho que pagar com o meu psicólogo ainda, né? Porque eu falo que vou pagar boleto no psicólogo. E ele nasceu da nossa conversa, vamos tomar um café, assim... Será que a gente não consegue falar disso para outras mães? Porque muitas mães no meu Instagram vinham falar do filho que morreu, da dor, né? Porque eu falava de fé, eu sempre falei da minha fé. Né? Minha fé, quando a Maria faleceu, quando enterraram ela, que botaram a última camada de terra em cima, eu falei assim, eu olhei para meu marido e falei assim, graças a Deus que eu tenho fé. Porque se tivesse só Camila aqui dentro, era feio. Conta. Era feio só Camila. Mas quando é eu e Deus, a coisa é melhor, né? Se for mais Deus, né? Quando eu sou fraco daí, quando tu estás fraco aí, que eu sou forte, daí é melhor ainda. E aí as pessoas vinham falar, eu assim, se a gente fizesse algo para ajudar o outro, e para me ajudar, gente, bem egoísta, porque eu nunca fui assim, só flor de amor, não. Eu também queria me curar, porque eu não estou curada, eu estou no processo de cura. Pra sempre, e eu vou ser uma mãe em luto daqui a 20, 30, 40 anos, porque eu sempre vou ter perdido a minha filha. E que seja a última, eu já falei para Deus. Esses dias meus filhos estavam saindo assim, vão com Deus, mas o Deus vai com Deus, mas fica aqui. Não é bem ir contigo totalmente, né? Volta logo. Não é, vai e volta, tá? Não vai e fica. E aí a gente começou a conversar, não bateu ali, a primeira agenda a gente queria fazer em maio, não bateu maio. Eu fiquei meio para baixo ali, falei com ela de novo, e aí li outros livros e, né, comecei...
E aí comecei a conversar com outra mãe. Vamos fazer. Aí a gente fez, foi lá na minha loja, eu tenho a minha loja é um espaço que desde quando a gente fez a Casa de Jabuticabira, era um espaço para acolhimento. Eu sempre falei que eu ia fazer alguma coisa ali dentro. Eu pensei em fazer uma confraria de vinho, não sei o que lá, confraria de livros. Enfim, acabou sendo Pérolas ali dentro. E aí a gente acolheu. No dia 13 de junho, a gente fez o nosso primeiro Pérolas. Encontro foi das um mães. Encontro das mães, uma roda. A gente convidou algumas mães que a gente conhecia. Presencial aí. Presencial. E aí aí o nome Pérolas veio, né, da minha conversa com ela. Eu gosto muito da história da pérola, né, que a pérola é uma calcificação da ostra. Quer dizer, a ostra pega aquela dor, tipo, uma areia no meu olho, e eu faço aquela coisa linda que são pérolas, né? Até não vim de pérolas, eu adoro pérolas. Mas a gente, né, traz esse que adorna as pessoas. E o que é uma dor de uma mãe? A dor é uma pérola. Então, eu posso pegar essa minha pérola, que talvez não é redondinha, perfeita, que não é. E a gente fez até uma dinâmica muito legal. A gente deu pérolas para as mães e elas podiam escolher. A gente comprou pérolazinhas de biju, assim, de vários formatos, grandes, pequenas, tortinhas. E aí cada um deixava a sua pérola, a minha pérola, né? E foi muito bonitinho, uma mãe que pegou uma pérola bem redondinha, ela sabe que isso aqui lembra a minha menina, que ela teve câncer, ela ficou bem carequinha, e a cabecinha dela era linda que nem essa pérola. Sim. Então, a gente fez isso e aí a gente fez sentamos, não tinha dinâmica, a gente agora está desenhando como é que vai ser a metodologia, né? A gente teve 2 encontros. Temos um grupo que a gente já vê que a gente se fortalece naquele grupo quando uma tá mais para baixo. Sempre tem uma palavra de WhatsApp daí. E a gente vai se conversando e tivemos já pedidos de mães online. Quando a gente falou na internet, mães pedindo para fazer online. Agora a gente está estabelecendo para programar online, essa rede. para poder aumentar. Uma mãe de Pernambuco já veio entrar em contato com a Clésia. Tem uma mãe de Brasília. Então a gente... E aí que a Camila começa a brilhar de novo. E aí a Camila... Não, o primeiro eu fiz o primeiro. E parece que toda a minha energia tinha sido sugada. Porque sabe que as coisas é assim, né? Não é bem do jeito. Até hoje eu estava escrevendo um texto e eu falei, o que é o milagre? A gente acha que o milagre é ser feito à minha vontade. O milagre é ter dado tudo certo. E o milagre não é isso, né? Para a ciência, o milagre é mudar matéria, né? Só é dito milagre algo que muda a matéria. Não muda a substância, né? Então, eu tenho que mudar a minha substância. E eu tive que aprender, depois do primeiro Pérolas, e com a fala delas, eu tive que aprender que eu não ia voltar para a minha vida. Eu precisava reescrever a continuidade de uma vida que não tem mais uma filha. Sim. E aí eu vou dizer que aquele primeiro mês, até o segundo Pérola, para mim, foi o mês que eu caí na cama. Eu caí na cama. Caí de dormir 18 horas. Eu dormi tanto que o meu corpo estava inflamado. Sabe? Eu dormi tanto. O primeiro encontro foi maravilhoso, mas eu vi ali que eu precisava mudar alguma coisa que ia doer muito. E aí depois eu mesmo que fui lá no grupo, a gente, vamos fazer um segundo encontro que eu preciso de vocês. E aí depois do segundo encontro, a coisa mexeu aqui dentro. Claro, teve outras movimentações. Aceitei um psicólogo, né? Aceitei... Amigos vieram e tiveram que me dar aquela chacoalhada. Eu tive um momento muito legal com um amigo meu que é padre, e ele veio e ele fez uma leitura bíblica da passagem de João, onde ele diz que a pedra eu precisava enterrar a Maria Eugênia. Eu precisava enterrar a minha filha. Um detalhe, a Maria não tem lápide ainda. Ela tá enterrada junto com o meu pai, porque eu falo meu pai é meu padrasto, é o meu falecido pai, morreu quando eu era pequena. E ela está enterrada lá junto, mas não tem fotinho dela, porque era uma coisa que eu que sempre relutei por isso. Eu fui 2 vezes no cemitério depois disso tudo. Então, eu precisava ter isso, eu precisava fazer. Aí fui fazer a arte, fui lá levar flor para ela. Então, esse processo... Porque se eu digo, o Pérolas não nasceu só porque eu quero dar para os outros, né? Uma ajuda. É porque eu sou a que mais preciso de ajuda naquela hora. Sim. E aí foi aí, e a gente vai se curando, assim. Mas o processo de cura, às vezes, é raspar a ferida, e sangrou muito. Naquele mês, até o segundo encontro, ele sangrou muito. Isso aconteceu, interessante, que eu escrevi aqui. Na psicologia, existe o fenômeno do espelho partido. O espelho partido é que uma parte minha, ela só desperta quando eu tô contigo. Então, se eu não convivo mais contigo, essa parte minha pode deixar de existir. E aí é o grande desafio, né? Quem sou eu agora?
Exatamente. Quem é? Teve uma época que eu não me sentia mais nem mãe. Por quê? A Ana Clara tem 23 anos. O Pedro Augusto tem 21 anos. Então, eles são adultos, eles não são crianças. Mas que eu chamo minhas crianças, meus bebês, eles não são. Sim. E a Maria era o meu bebê de 12 anos, que também era uma adolescente. Então, assim, sabe a síndrome do ninho vazio? Eu, ao mesmo tempo veio o luto, meio que eu tô vivendo a síndrome do ninho vazio. Porque o Pedro sai, a Ana tem namorado, sai. E aí, a gente começou a se ver várias horas sozinhos em casa. E eu só tenho 41 anos, gente. Eu disse, meu Deus, aos 41 anos de idade, eu já sou casada há 24 anos, eu tenho 3 filhos, eu já tenho filho adulto e agora eu já tenho até filho morto. Aí aquilo começou a entrar numa crise horrorosa, sabe? Que tipo assim, eu não sou jovem, mas eu não sou velha para tudo isso. Sim. E aí, aquilo tudo, e aí tudo isso foi tendo um processo e foi. Porque tu não segue, né? Tu não existe mais a Camila de antes. Não tem mais a Camila. E aí eu tive que aprender a ser mãe de novo dos meus filhos, né? Que era uma mãe diferente. Eu tive que trocar os meus despertadores, porque a nossa vida era regida por uma criança que tinha que pegar na escola, pegar da escola. Não tem mais que fazer isso. Então, assim, as coisas mudaram. Eu posso sair um final de semana porque eu tenho 2 adultos em casa. Eu não preciso pensar, agora não. Agora eu tenho que pensar porque eu resolvi adotar um cachorro. Eu resgatei um cachorro, que foi parte do meu processo de cura. Então, eu me abri muito mais para a natureza. Tipo assim, eu comecei a ter flores em casa. Minha casa sempre tem flor agora. Né? Não que eu não gostasse, mas eu não era uma coisa que me chamava atenção. E agora eu tenho flores. Hoje estava lá, né? Mudando os vasinhos de flores, trocando as águas dos vasinhos de flores. Claro que eu estou mais em casa, porque eu estou no meu momento de que eu me permiti estar em casa. Claro, porque eu tenho um marido que me deu suporte, né? E o meu trabalho me permite, mas a gente precisa aprender a viver novamente, assim, não dá para ficar preso, não dá para ficar eterna. Aí isso foi, eu vi que eu tinha que sair do velório, eu vi que eu tinha que sair do dia do enterro, né? Eu vi que eu tinha que sair dali, mas foi um processo e veio depois o Pérolas. Então, quer dizer, o Pérolas não veio para curar os outros, mas principalmente para me curar. E através disso, quando a gente cura os outros, porque eu preciso curar em mim primeiro. Sim, eu escrevi isso tudo aqui no roteiro para perguntar exatamente quanto o Pérolas te cura, né? Me cura sobre muito. isso. E que talvez a energia da Camila volta também na construção do Pérolas, porque eu preciso botar para fora disso, ouvir mais dessa história. E é uma delícia escutar. Claro, é muito triste. Sim. O primeiro encontro foram 9 mães. E uma irmã que era praticamente mãe, assim, né? É só para mães, no momento. A gente só está fazendo para mães. E só para mães que perderam os filhos já grandes, assim, né? A gente ia até algumas... eu tive um aborto. O foco não é esse, né? O foco é... E aí nós tivemos 4 mães com crianças com câncer, em diferentes idades, e 3 mães com tragédias, e cada um com a sua história. E quando elas vão contando, tu vai se vendo naquela história, né? Tu vai vendo, e aí tu vai vendo o que a ferramenta que ela usou para superar. Tem mãe que não consegue. Teve uma mãe que ela não foi no primeiro, e ela foi no segundo, porque ela disse que ela ainda não estava, ela ainda falou para ela, não estou preparada para falar. E ela chegou antes, eu estava arrumando as coisas, né? Eu gosto de fazer um cafezinho, eu fiz uma sopinha que estava friozinho. E aí a gente, porque é acolher, tá? É para acolher mesmo, né? E aí ela falou, eu não sei se eu estou preparada para falar. Eu até achando que vai fazer pouco tempo, ela só faz 5 anos. E aí eu disse, nossa, 5 anos e eu não estiver preparada para falar, a dor está muito grande, muito viva. Tem mães que estão com o quarto intacto do filho, né? Eu não fiz, eu logo depois... Eu peguei tudo que era dela, eu lavei tudo que era dela, eu botei tudo que era dela numa caixa e botei num cantinho. Depois de uns 15 dias eu fui doar. Doou mais doar do que juntar todas as coisinhas. E aí eu fui lá no Joana de Ângeles e doei tudo que era dela lá. E aí, porque isso fazia parte do meu processo. Eu precisava, não é que eu queria tirar ela. Sim. Eu até teve um atrito com o Davi, porque eu tirei ela do Netflix, né? Que tinha lá, Maria Eugênia Netflix. E aí logo eu tirei. Aí o Davi, por que tu tirou? Deu assim, porque a gente precisa aprender a viver que ela não vai estar ali. Então, assim, cada vez que eu ligar o Netflix, está escrito Maria Eugênia lá, cada vez que eu for pra descagem rápida, tá o telefone dela, tipo assim... O Davi só conseguiu tirar quando eu falei, agora tu tira, porque o telefone, a gente desativou o celular, o número vai ser vendido. Sim. E aí, então, assim, é o processo, cada um no seu processo diferente, mas eu tinha necessidade de fazer isso. De fechar aquela... Tirar as coisinhas dela. Porque aquilo ali não me fazia
bem. Eu não acho que faz bem, né? Porque parecia uma expectativa, né? De vai eu tô voltar, sempre vai esperando chegar, ela chegar, ela não vai chegar. Isso. Né? Outras pessoas vão chegar, outras vidas vão chegar. E ela vive aqui. E ela tá vivendo sempre em mim. vai viver, lógico. Né? Ela tá vivendo em mim nas fotos, eu gosto, eu botei fotos pela casa. Sim. Mas ela não é mais ali. Isso. E aí a gente vê que tem mães que não conseguem mexer no quarto do filho, né? Tem mães que não, logo já começaram, né? Principalmente as mãezinhas que tiveram um processo de muito tempo de luta pelo câncer. Então, tudo é diferente, porque daí tu tem que aprender a viver. Nós três que somos de tragédia, a gente fala que a nossa morte foi do dia pro dia, né? A gente fala que é do dia pra noite, né? Sim. E eu falo, a minha foi do dia pro dia, porque eu saí pra trabalhar de manhã, à noite eu tinha uma filha acidentada e depois ela morreu. E aí muitas mães ali também são assim. E aí aquela mãezinha que vem de um tratamento Não, então assim, tudo é mais, porque ela tem que aprender a viver sem saber que hora que é a químio da filha, que hora que é pra dar papinha, que hora que é pra desentubar, que hora que é aspirar, e porque mãe fica craque nos filhos. No final, eu e Davi, a gente já sabia mexer nos negócios da UTI lá, porque, não, tá pitando, mas foi isso aqui que abaixou, a saturação tá baixa. Imagina uma mãe que ficou 3 anos no hospital, Deus. 9 meses, tinha uma mãe lá que 9 meses da vida dela foi dentro do hospital com a filha. Então, assim, a mãe vai, aí depois tu tem que aprender a viver mais ainda. Ô Camila, como as pessoas podem ajudar no processo de luto do outro? Porque eu acho que esse é o maior desafio para quem está ao redor, né? Então, como eu falei no começo, eu nunca gostei de abraços, mas é uma coisa muito normal minha, eu não sou muito toque físico, assim. Com estranhos. E aí eu descobri que abraço era melhor que palavras, porque as pessoas às vezes acabam falando muita coisa. Sim. Eu acho que tem que respeitar o tempo, cada pessoa tem o seu tempo. Na filosofia, a dor, a tragédia, o luto, a gente precisa equilibrar, né? Meio que a gente tem que pagar a conta. Por isso que eu falo, é uma parte filosófica, estudante de filosofia, eu já dei aula de filosofia, porque a gente acaba podendo ministrar. A filosofia a gente meio que tem que equilibrar, uma mais estoica, né? Olhando uma filosofia mais estoica, assim. Então a gente chega uma hora que a gente tem que olhar tudo que a gente viveu na nossa vida, ver o que tem de bom e ver tudo que a gente viu na vida e o que tem de dor. Daí a gente faz aquela soma, né? Mais com mais, né? Da negativo ao positivo, e a gente tem que fazer esse cálculozinho, assim, né? Dessa balancinha da nossa vida. E é isso que a gente tem que fazer, que cada pessoa tá no seu processo de pagar boletos diferente. E a gente tem que respeitar isso. Né? A gente tem que respeitar. Ou falar aquelas frases, né? Clássica. Tudo na vida tem um propósito. Não, a morte de uma criança de 12 anos, de uma forma que foi uma tragédia de uma queda. Não dá pra falar. De uma morte que não tem, assim, uma resposta. Ela caiu, ela se jogou. Porque eu não tenho essa resposta, não tava com ninguém com ela naquele momento. Tinha gente em casa, mas naquele momento com ela não tava. Né? Então, e eu não voltei. Também, né? Não, mas muito tempo isso foi uma pergunta muito importante para mim. Mas eu fui psicólogo. Então isso não tem um propósito. E não pede para uma mãe achar um propósito. Nem a doação de órgãos, nem o movimento Pérolas de Amor. Nada disso. Porque eu até falei para elas no último encontro, falei assim, cara, eu não acho. Eu acho que isso é um bem que a gente tira do mal. Né? É o amor, a dor que se transforma em amor. Isso Santo Agostinho falava. A gente tem que transformar a nossa dor em amor. Mas se alguém me perguntasse se eu quisesse mudar, é óbvio que eu queria mudar. Tudo, claro. Eu quero a minha filha de volta. Sim. Às vezes eu me pergunto, o que tu queres? Eu assim, não posso pedir, porque o que eu quero ninguém vai me dar. Então, eu acho dizer que tem propósito, olharam pra mim e falaram assim, ainda bem que tu tem mais 2 filhos. Então, respeita as frases, abraça. Que fala tudo, né? Porque às vezes falar não é necessário naquele momento, porque não vai ter palavras que te curem. E o olhar, né? Às vezes, olha no olho, fala pra pessoa, tô aqui. Né? E esteja presente de verdade. Seja presente de verdade. Eu acho que a minha família sendo presente na minha vida, meus amigos sendo presentes na minha vida, me curou muito. Eu tive um amigo que ele falou que não sabia fazer nada. Na hora, eu não sei falar a palavra bonita, não sei nada, mas eu sei cozinhar. E assim, ele era um chefe de cozinha, ele foi lá e ele fez comida. Não, que forma de amor. Simplesmente ele tirou a gente do velório, porque sabia que a gente não comia há um tempão. Tirou a gente, e quando eu cheguei a comida, não era comidinha. Minha filha era empratado. Era com chefe, comida de chefe. Aí o outro amigo deu uma carne, que era uma carne lá, que eu não sei dizer o nome, uma carne cara lá. E ele tinha fazer. O outro também foi dar essa carne pro chefe fazer. Então, assim, esses pequenos atos. E cada um tem sua forma de amar. Vir de Brasília. Sim. E tá comigo. E assim, é muito engraçado. Teve um amigo que ele veio de Brasília. Ele não falou nada, ele só ficava do lado do meu marido. Onde meu marido ia, ele ia. Tô aqui. Tô aqui. Isso. Né? Tô aqui. E é isso.
É estar presente, sabe? Estar presente realmente, muito melhor que palavras. Comida é maravilhoso, eu adoro, né? Todos nós. Comida, eu ganhei muita comida. Agora eu tenho que devolver todos os pratos das pessoas que deram comida. Não tem que se preocupar naquele momento, né? Que as pessoas resolvam as coisas, né? E eu tinha alguém, resolve. Uma mãe que na hora que perdeu um filho, gente, a gente não sabe que roupa vai botar, a gente não sabe onde é que é a funerária. A gente é tão tosca que o médico fala umas coisas e não tem nem ideia. Né? Até uma mãe deu um relato assim, quando o médico falou assim, tu vai ter que ir para um oncologista, eu achei que era ortopedista. Sim. Porque a gente perde o chão, a gente perde o rumo, a gente fica vazia. Então, estar presente. Eu acho que Pérolas vem muito disso. É para dar esse caminho, né, para a mãe. E nós temos mães lá. Eu fui a mais recente, mas nós temos mãe que perdeu o filho há 29 anos. Mas ela ainda é uma mãe enlutada. Então, é isso. E cuidado, né? Cuidado com o que fala. Eu acho que uma coisa que me fez sofrer muito foi a internet. Não sou famosa, não sou conhecida, mas, né, eu fui professora de ensino médio, adolescente. Uma notícia saiu no jornal. E aí, principalmente nos jornais que saíram na internet, as pessoas foram muito maldosas, né? Eu acho que cuidado, não é porque tu tá atrás de uma internet, não é porque tu só viu uma foto que não é uma família que tá lá dentro, né? Então, saiu muitas coisas de suposições. Especulações, sabe? Muita coisa e que te dói num momento que tu também quer aquela resposta. E a verdade é que só quem está dentro de casa, em quatro paredes, que sabe um pouquinho, né, do que acontece, assim, porque as pessoas de fora, próprio familiar, né, Eu sei quem é a minha filha. Isso. É isso. Eu sei quem é a minha filha. Eu sei a energia que a Maria tinha. O que vocês fizeram enquanto vida, né? Isso, eu acho como que mãe, essa é uma paz. Eu não tenho débito. Eu fui uma mãe, eu sou uma mãe que sou muito louca pelos meus filhos. Isso. Sabe? Eu sou uma mãe que eu dei mamar até 4 anos pro Pedro Augusto. Né? Isso não tem que explicar para ninguém. Eu tô sempre com eles. Então, eu não tenho esse débito, né? E mesmo se talvez se eu tivesse que trabalhar e deixar meu filho na creche, isso é o meu momento, era o que eu podia fazer de melhor para ela naquele momento. Que não foi o meu caso, mas é o melhor que eu pude. Eu fui a mãe melhor que eu pude, dentro de tudo que eu sou, das muitas de mim. Das muitas, porque mulher, gente, é um ciclo louco. Exatamente. Né? Eu sou mulher de fases. Não, tava ali escrevendo, eu falei, vou falar da Camila. Eu falei, meu, Camila... Eu sou muitas de maravilhosa, estudiosa, ama a leitura, tem 1 milhão de informação. A gente conversou outro dia aí que encontrou, faltou tempo para ela contar a quantidade de coisa. Eu falei, meu, nós somos muitas. Eu sou muito. Mesmo. E a gente vai conhecendo a Camila. E todas elas foram afetadas, né? Então é muitas para recalcular a rota. E novas vêm. Novas vêm. E aí vem novas versões, depois as experiências. Ô Camila, como as pessoas encontram o Pérolas de Amor? Então, Pérolas, a gente está estruturando o Instagram agora. E primeiro a gente tinha que estruturar, ver se as mães aderiram às nossas. Então, a gente acha que daqui, no máximo, uma semana, a gente vai sair o Instagram do Pérolas. No momento é o meu Instagram e o da Clésia, onde a gente pode, sim, as pessoas podem entrar lá no meu Instagram, mandar mensagem, as mães que querem fazer parte, ou se você tem alguma mãe para mandar, né, para indicar. Uma mãezinha para... às vezes a mãe tá longe, a gente está estruturando para ele também ser online, a gente tem um encontro online, né, a gente está estruturando toda a metodologia, mas através do nosso Instagram já dá para conversar com a gente, já tem uns posts lá dizendo o que é o Pérolas, E aos pouquinhos, porque o luto, ele é conta-gota. O luto é todo dia. Hoje eu tô bem, amanhã talvez eu não vou estar. Entendeu? Porque talvez no meio da noite eu vou ter um sonho triste com ela. Sim. Talvez no meio da noite, hoje vai ser aquela noite que eu choro a noite inteira, que eu vou pro travesseiro e fico gritando. Então, assim, não dá, a gente... É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E aí, então, a gente quis fazer isso no Pérolas, a gente foi caminhando, até porque... É um terreno muito delicado de se mexer. Porque e que tu também está descobrindo, né? Que eu estou me descobrindo. Tá, eu estou descobrindo. Às vezes, tu vai mexer numa ferida que tu tem que saber fechar. Né? Tu vai mexer numa ferida que tu tem que saber fechar. Sabe aquela passagem bíblica de tira as sandálias dos teus pés, pois o solo onde tu pisa ele é santo, que, né, quando a sarça ardente fala para Moisés, o solo nosso é o coração dessa mãe. Então, eu tenho que tirar a sandália, eu tenho que me descalçar. Né? Miyakoto, você pode chamar Miyakoto, é um sociólogo moçambicano, que ele falava que a gente tinha que descalçar algumas sandálias. Da humildade, do preconceito, da arrogância.
Eu tenho que descalçar tudo isso. Eu tenho que descalçar tudo isso para mim poder entrar nesse coração. Para mim entrar nesse terreno que é o luto. Porque eu tive que me descalçar. Eu tenho que me preparar porque alguém vai perguntar, tá, mas por que a tua filha caiu? Que eu vou responder? Não sei. Se você saber a resposta, me conta que eu também quero saber. Sim. E aí tu tem que engolir aquilo e ir. Entendeu? E aí é esse. Então, assim, a gente tá fazendo ele muito em conta-gotas. Muito em conta-gotas. E que é o tempo Mas de ele tá lá, o último mesmo, já teve sim. mais mães. Sim. E a gente tá ali se conhecendo. Tem uma mãezinha do Sangão, que ela veio do Sangão pra estar com a gente. Sim. Dirigindo à noite. O primeiro começou às 7 horas, acabou meia-noite e 5. Que o marido tava mandando embora. Onde é que tu estás? Eu digo, eu tô aqui ainda. Camila, muito maravilhoso o que vocês estão fazendo, que eu sei que imagino, né? A gente não sabe o quanto deve ser Ninguém tem que saber. desafiador. Ninguém tem que saber. Espero que não, né? Quando as pessoas falam, eu não sei o que tu tá sofrendo. Eu Sim. imagino, não precisa imaginar, nem não pisa nesse solo. Mas porque é ele é um lindo. solo doído. Imagina. Mas dessa dor, eu posso tirar amor. Isso. Porque é só o que eu tenho. Eu não vou poder ter minha filha de volta. Eu não vou poder. Mas não quer dizer que eu preciso ficar sempre olhando para o corpo dela morto. Mas eu posso olhar para a vida que a minha filha teve. Tem um livro de romance, Nicholas Sparks. Já leu Nicholas Sparks? Eu não lembro o nome do... Eu não sei qual é o nome do livro. Porto Seguro, eu acho. É uma coisa assim que tem a esposa morre e deixa cartas para os filhos. E uma carta que ele deixa para a família, ela fala assim: vocês foram a minha vida todinha. Mas eu sou uma parte da vida de vocês. A vida de vocês continua. Uau! Levem sempre um pedaço de mim, mas continuem a viver. É a mãe falando para os filhos. Eu acho que é a carta que ela deixa para a filha quando se fosse. E aí, muitos anos que eu li esse livro, acho que eu li na adolescência, e aí eu lembrei dessa parte. E que é um fato. Nós fomos a vida da Maria todinha. A Maria, ela é uma parte linda da minha vida. Uma parte linda, é um nome lindo, né? Pra mim, eu amo o nome dos meus 3, o nome de santo. Todos os meus filhos lá em casa, nome de santo. Mas Maria, Eugênia, além de ser Maria, lindo, forte, que é o nome das mulheres da minha vida, porque a minha avó e a minha mãe e minhas tias, todas se chamam Maria. E Maria na Bíblia é várias, né? Porque tem a Maria Madalena, a Maria Mãe de Jesus. Nossa, o que tem de Maria na Bíblia, né? Deus gostava muito desse nome. E eu sempre falava, Maria, que eu seja que nem tu. Em pé, Maria ficou em pé aos pés da cruz, né? Ela estava em pé, ela não abaixou, ela não ajoelhou, ela não se desesperou, ela não chorou. Ela ficou em pé ao lado da cruz do filho. Que eu seja assim. E que a minha Maria é essa mulher forte. E Eugênia foi a primeira mulher canonizada. Foi a mulher santa, ela é uma santa ortodoxa. E ela fugiu para poder ser, mas naquela época não tinha mulheres, não tinha clausuras de mulheres, e ela se vestiu de Eugênio e foi viver numa clausura junto com seus irmãos, Sérgio e Jacinto. E ela e ela é uma santa, porque ela queria tudo para Deus. Sim. Ela se despojou dela mesma para querer tudo para Deus. Essa é a Maria Eugênia. E a minha Maria Eugênia era essa mulher forte, quer dizer, uma mulher bem nascida, com força. A Maria Eugênia era essa menina forte, sabe? E aí é isso que eu quero levar da vida dela. Não é a queda a vida da minha filha. A vida da minha filha são 12 anos maravilhosos. Que lindo. É isso, Camila. Eu ia dizer para ti, mandar uma mensagem para uma mãezinha. Tu já falou tanto, mas fica à vontade aí para acalmar o coração de alguém que talvez esteja passando por isso nesse momento, ou que está vivendo isso há 20 anos também, né? Meu luto é recente, mas eu descobri nesses pequenos processos que eu tenho que aprender a viver um dia de cada vez e a me conhecer. Se eu não me conheço, eu não vivo luto. Então, assim, quando eu encontrei que falar era a minha cura, tenta se encontrar. Às vezes a sua cura é rezar, às vezes a sua cura é silenciar, às vezes a sua cura é falar, mas procura a cura. Não queira viver à beira do caixão. Procura a cura. Olha a vida e não a morte. É isso. Muito obrigada por compartilhar tanto de ti, no Muitas de Mim. Hoje foi aula, né? Foi ouvir, foi aprender um pouquinho da minha parte. Eu só recebo. Amém. Obrigada. Amém. Maravilhosa.